Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Hoje é terça-feira e queremos meditar juntos a Palavra de Deus. Obrigado a você que me acolhe na sua casa, a você que já medita. Inclusive, na noite anterior, segunda noite, já esse vídeo já entra na internet para irmos meditando a Palavra. Conforme o momento que você se sentir melhor para rezar, o momento que você se sente mais preparado para a oração e assim vivenciar a Palavra de Deus, compreendendo, meditando e tentando colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina através da Palavra. Você que é novo nesse canal de evangelização, procure se inscrever também aqui nesse canal. Logo abaixo aqui do vídeo, aparece num quadradinho vermelho, inscrever-se. Clique ali e torne-se um membro desse canal de evangelização. Se já aparece inscrito, você já faz parte do nosso canal. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por evangelizar junto comigo. Vamos juntos? O evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 19, versículos 23 ao 30. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje é uma sequência do evangelho de ontem, quando finalizava com aquele jovem que saiu da presença de Jesus triste porque era possuidor de muitos bens. E aí Jesus inicia o evangelho de hoje dizendo: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Nós vamos entendendo aos poucos para que a palavra de Deus seja verdadeiramente entendida. Quando Jesus nos fala de riqueza, aqui no texto, Jesus não está dizendo a quantidade de posses que cada um tem, mas a quantidade de apego que cada um tem a estas posses. Você consegue entender? Por exemplo, assim, eu tenho este celular, e tenho apenas esse celular, não tenho mais nada. Você vai dizer assim: bom, você é uma pessoa comum como qualquer outra, todos têm celular. Mas eu sou tão apegado a esse celular que eu sou capaz de trocar tudo por ele. Naquilo que Jesus está nos ensinando, Jesus está dizendo que eu sou muito apegado a esse objeto, a isso que eu tenho. Agora, pode ter alguém que tenha muitos bens, posses, mas é uma pessoa desprendida.
não é uma pessoa que ela administra esses bens, mas não é uma pessoa que, olha, se tivesse que trocar tudo por ter, sei lá, saúde, por ter vida, por ter Deus, eu trocaria. Então é uma pessoa desprendida. Ela, aos olhos do mundo, é vista como uma pessoa rica, mas aos olhos de Deus é entendida como uma pessoa desprendida. Agora, no caso que eu citei, de eu ter esse celular, apenas esse celular e nada mais. Aos olhos do mundo, eu sou uma pessoa pobre. Mas aos olhos de Deus, eu sou uma pessoa apegada, inclusive à minha pobreza. E é esse o sentido da riqueza que Jesus está falando. Aqueles que são muito apegados, mesmo às poucas coisas que têm. Tem pobres, e muitos pobres, né, que são muito apegados ao pouco que têm. Aí vem o pecado também da ganância, né? Do ter. E tem muitos ricos que, inclusive, são bastante desapegados, inclusive, que colaboram muito com as comunidades. Então, cada pessoa deve ser analisado separadamente, mas isso não cabe a nós, isso é Deus quem irá fazer. Apenas para deixar claro, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus não está falando de posses, Jesus está falando de apegos. Eu posso ter apenas um par de chinelo velho, mas se eu sou muito apegado a ele, acabo perdendo a vida eterna. E aí Jesus continua dizendo, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui nós precisamos entender uma outra coisa, essa simbologia que Jesus está ensinando. Se você já deve ter assistido, inclusive, né, alguns filmes antigos, onde mostravam a fortaleza dos castelos. E ali, para proteger os castelos de invasões, inclusive de pessoas que pudessem entrar montadas, eles faziam umas pequenas entradas, uma fórmula assim, forma triangular, ou até oval mesmo, mas baixinhas. Então, o que acontecia? Por exemplo, assim, uma pessoa não conseguia entrar no castelo montada. Ela precisaria desembarcar, porque, apear, porque o animal que ela estava conduzindo não passava por aquele buraco. Inclusive, a própria pessoa tinha que se abaixar para conseguir acessar. Então, um camelo que é grande nunca iria conseguir passar ali no buraco daquela portinhola ali que se chama agulha. Então, por isso que Jesus, quando fala isso, ele diz, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o camelo não consegue passar ali por aquela portinhola, porque ele não consegue rastejar para dentro, né, acessando o castelo. Tá? Então, apenas para entender, aquelas portas pequenas é para a própria segurança do castelo. Então, ninguém conseguia entrar montado num animal para, sei lá, para atacar, para matar alguém ali dentro. Então, era para também a segurança de todos que viviam dentro daqueles muros. Dito isso, esclarecendo isso, continuamos o texto. E aí, os discípulos que estavam ouvindo diziam, então, quem pode ser salvo? E aí Jesus nos ensina uma outra coisa. Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aqui nós precisamos aprender uma outra coisa. Nós já vamos se estendendo, esse evangelho é muito detalhado, né? Mas vamos rapidamente aqui. Quando nós olhamos para a nossa condição humana e nos focamos só na condição humana, é impossível nós nos salvar. Até mesmo na nossa relação humana, nós precisamos nos olhar com olhares divinos. Assim como Jesus ensinava ontem aquele jovem, citando os mandamentos ligados ao nosso relacionamento.
Então nós precisamos nos olhar como irmãos, mas esse olhar precisa ir além, precisa transcender a própria pessoa que está diante de nós. Porque o nosso conhecimento, aquilo que nós sabemos, vem do alto, vem dos céus. E só ama o outro quando tem os olhos voltados para Deus. Só perdoa o outro quem tem os olhos voltados para Deus. Quem é de oração. Quem vive simplesmente as coisas do mundo, perdoa com dificuldade, ama com dificuldade e faz todas as coisas com dificuldade. Agora quem tem Deus no coração, consegue perdoar, consegue amar, consegue superar as fragilidades. E isso é muito claro. E eu gostaria então que nós pudéssemos parar um pouquinho agora, refletir como nós estamos agindo e que cada vez mais nós possamos aprender com a palavra de Deus. Se você gostou do Evangelho de hoje, curta, compartilhe e evangelize junto comigo. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz do Senhor e até o próximo momento de oração.